Treino em foco, qualificando o treino. Filmar o meu treino? Para quê? Acompanhe a postagem de hoje. Bom pessoal, sobre filmar o treino que você está executando, é uma estratégia interessante em algumas circunstâncias de treino. Nós vamos tentar hoje exemplificar para vocês algumas condições de treino que seria interessante você filmar seu próprio treino para ter uma análise visual, por exemplo, do posicionamento técnico que você está executando esse exercício. Então vamos imaginar aí um exercício de crucifixo, onde você fica numa posição que você não consegue perceber bem a execução do exercício. O seu personal trainer, o seu coach, o seu treinador corrige esse movimento, fala para você detalhes técnicos de correção do movimento, faz uma abordagem sinestésica, tocando em você e fazendo a correção manual do movimento. No momento da correção verbal ou sinestésica, você consegue resolver o problema técnico da execução, por exemplo, no exercício de crucifixo. Mas durante a execução você volta repetidamente a cometer o mesmo erro, ou um erro diferente de execução, de assimetria na movimentação corporal. Aí surge uma estratégia interessante, já que o feedback verbal feito pelo seu treinador e já que a informação sinestésica tocando e corrigindo seu movimento não foi eficiente para a correção desse exercício, talvez uma possibilidade interessante de ser feita é a filmagem da sua execução e depois você vai assistir, observar essa filmagem junto com o seu treinador e verificar qual é a técnica errada ou equivocada da execução que você está tendo. Essa é uma estratégia interessante, porque muitas pessoas tendo um feedback visual da sua própria execução conseguem ter para si próprios uma informação mais produtiva em termos de correção do exercício. Nós podemos pensar, por exemplo, no exercício agachamento. Você está fazendo um exercício agachamento a fundo e você desce completamente com a barra e volta. Você já domina bem essa técnica, você já é um praticante com um tempo já significativo de execução. Mas quando você desce no final do movimento, você altera a curvatura normal da coluna vertebral, você altera o posicionamento pélvico em anteversão pélvica e isso fragiliza a coluna num ponto específico da movimentação no agachamento livre, por exemplo. Nessas condições, digamos, e vamos partir do pressuposto que o seu personal trainer, o seu coach, o seu treinador já corrigiu verbalmente isso, já apontou esse erro para você, você já tentou fazer uma correção dessa execução, já foi fixado de alguma forma mecanicamente para você ter a percepção sinestésica de qual movimento você deve fazer, já foi mostrado para você uma informação visual em outra pessoa para correção técnica, mas mesmo assim você não consegue ainda corrigir esse movimento. É mais um caso, é mais um exemplo. Seria interessante você filmar a sua execução e depois observar em diferentes ângulos essa sua execução do agachamento, no caso, junto com o seu treinador, para discutir qual é o ponto dessa angulação em que você perde a curvatura ideal da coluna vertebral durante o agachamento. Então, filmar o treino é uma estratégia em algumas condições interessante de ser feito, principalmente nas correções técnicas de execução dos exercícios. Se nós pensarmos também na questão estética de desenvolvimento muscular da face posterior do corpo, para analisar o desenvolvimento simétrico do latíssimo do dorso, dando aquele desenho de triângulo invertido nas suas costas. Se nós pensarmos no desenvolvimento muscular do deltoide posterior ou da região de trapézio entre escápulas e coluna vertebral, que é muito difícil nós conseguirmos perceber isso durante a execução do exercício, ou até mesmo fazendo poses para verificarmos como está a simetria no desenvolvimento muscular dessas regiões corporais, desses músculos que eu citei. Cabe aqui uma filmagem em que você faz a pose, executa uma pose que tensiona e coloca esses músculos à mostra, por exemplo, o trapézio, por exemplo, o deltoide posterior, por exemplo, o latíssimo dorso, e alguém filma você de costas na sua visão posterior para que você possa posteriormente estudar esse vídeo, visualizar a sua musculatura e o desenvolvimento muscular que você está tendo, se ele está numa simetria adequada ou não. É mais uma situação onde a filmagem do treino
pode qualificar o seu treinamento, pode ajudar a melhorar processos técnicos de execução, quanto processos de alinhamento corporal durante o exercício, ou até mesmo, como eu disse há pouco, verificar como está o desenvolvimento morfológico da musculatura, se simétrico ou não. Então vejam bem, nós hoje do Treino em Foco tentamos trazer para vocês uma estratégia diferente de treinamento, que obviamente alguns praticantes já usam, mas isso não é de uso comum e pode se tornar de uso comum. A filmagem do treino como um instrumento, uma ferramenta que vem apoiar na análise do meu movimento ao executar, capacitar a minha possibilidade de controle técnico do movimento e a minha própria análise do desenvolvimento muscular em grupos musculares que são difíceis de serem visualizados, particularmente e principalmente durante a execução de alguns exercícios. Então fica aí a orientação do Treino em Foco, fica aí mais uma forma de se pensar o treinamento e de se controlar e monitorar o treinamento. A filmagem do treino para um posterior estudo dessa filmagem do seu treino, no exercício específico, para capacitar, para qualificar o seu treinamento. É isso, pessoal, espero que tenham entendido a postagem de hoje e aguardo vocês semana que vem. Um grande abraço, até lá. Bom, pessoal, zona lipolítica para trabalho aeróbico, qual é a ideia disso? É uma intensidade tal do exercício físico aeróbio que permita um favorecimento do consumo da gordura corporal, ou seja, onde um percentual significativo de gordura passa a ser a fonte de